Fala pessoal, estamos aqui então para a nossa próxima videoaula, né? Vamos tratar então sobre recurso especial, né? O exercício distribuído para recurso especial. A gente vai analisar o enunciado, analisar as peculiaridades do recurso especial e a gente vai fazer a correção então de uma peça, né, elaborada por um colega, né, por um dos nossos alunos, né? A gente vai ver quais os elementos positivos e eventuais elementos que a gente pode agregar a essa peça, né, para qualificar esse trabalho. Tá? Então vamos lá, o exercício sobre recurso especial versava sobre: Luiz Carlos utiliza todos os dias para retomar o trabalho de sua casa em Juí o ônibus da linha Centro-Campos, operado pela Transportes Medianeira. Certo dia, o ônibus em que Luiz Carlos era passageiro colidiu frontalmente com uma árvore. A perícia concluiu que o acidente foi provocado pelo motorista da sociedade empresária, que dirigia embriagado. Diante disso, Luiz Carlos propôs ação de indenização por danos materiais e morais em face de Transportes Medianeira. O juiz julgou procedente os pedidos para condenar o ré a pagar a Luiz Carlos a quantia de R$ 5.000 a título de danos materiais e mais R$ 2.500 para compensar os danos morais sofridos. Findada o processo, né, a empresa acabou não pagando esses valores. Então, por isso que se abre então a fase de cumprimento de sentença. Constatada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, né, se tornou insolvente em Transportes Medianeira, né, o juiz deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, procedendo à penhora, que recai sobre o patrimônio dos sócios Y e Z, ou seja, os sócios da Transportes Medianeira. Diante disso, os sócios de Transportes Medianeiras interpuseram, então, um agravo de instrumento da decisão interlocutória que autorizou, né, na fase de mandado de cumprimento, da fase de cumprimento de sentença, né, que autorizou desconstituição, então, a desconsideração, né, não desconstituição, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, né, e atingindo, então, o patrimônio dos particulares. Retirou-se aquele manto, aquela capa protetora e atingiu o patrimônio dos particulares. Ele autorizou, isso é uma decisão interlocutória, a qual coube o remédio de agravo, né, por parte da Transportes Medianeira. Né? Interpuseram agravo de instrumento, o qual o Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento para reformar, então, a decisão interlocutória e indeferir o requerimento com fundamentos artigos 2º e 28 do CDC. E, no acórdão, disse que não houve prova da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Foram postos embargos de declaração para viabilizar eventuais recursos para a instância superior, que acabaram rejeitados, e com imposição de multa por serem considerados procrastinatórios. Ou seja, lá no recurso especial que a gente vai ingressar, tem que lembrar, né, dos embargos que foram postos, ou seja, eliminou-se toda a possibilidade de recurso e ainda tem a imposição de multa. Então, nos pedidos lá do recurso especial, vai ter que fazer um pedido para desconsiderar, né, reformar a decisão e desconstituir essa questão da fixação de multa, né, por ter considerado os embargos procrastinatórios. Então, um tópico lá do recurso especial vai ter que enfrentar sobre essa questão, né, dos embargos serem considerados ou não procrastinatórios. Tá? O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 12 de nove de 2017, segunda-feira, considerando-se publicado no dia 13 de nove de 2017. Inconformado com o teor do acórdão proferido pelo TJ, Luiz Carlos pede a você, na qualidade de advogado, a adoção das providências cabíveis, sendo assim, redige o recurso cabível. Tá? Ou seja, é o recurso especial que a gente já antecipou, né, para vocês. Tá? O prazo do recurso especial é 15 dias, né? 15 dias contando apenas os dias úteis, né? Então, o recurso especial tem que estar dentro desse prazo de cabimento, tá? Então, veja, o que está sendo discutido aqui? A questão da teoria maior ou menor da desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil utiliza a teoria maior, ou seja, exige mais requisitos, são maiores os requisitos para que haja a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. No CDC, basta que a personalidade jurídica seja um empecilho para que o consumidor
tenha o seu direito tutelado, ou seja, satisfeito o seu interesse que foi considerado procedente no juízo de primeiro grau e que transitou e julgou essa decisão. Então, a teoria que o CDC usa é a teoria menor, ou seja, exige menos requisitos. O juiz, numa fase de cumprimento de sentença, aplicou corretamente o CDC e desconsiderou a personalidade jurídica da empresa medianeira para poder atingir o patrimônio dos particulares. Porém, em sede de agravo, o tribunal deu uma interpretação equivocada ao CDC e exigiu, então, os requisitos da teoria maior, que é lá do Código Civil. Então, no recurso especial tem que ser abordado essas questões. Vamos dar uma olhada, né, só para relembrar um pouquinho na nossa apostila, sobre o recurso especial. Então, vejam lá, o artigo 105 da Constituição Federal, né, então diz que compete ao STJ processar e julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, é o caso, né, de tribunais regionais federais ou dos tribunais do Estado, essa é a nossa situação, ou seja, o TJ, ao decidiu o agravo de instrumento, acabou tendo uma decisão de última instância, até porque teve embargos a essa decisão. Tá? Então, aqui, ó, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Tá? Então, esse é a justificativa, artigo 105, 3A. Tá? A gente trabalhou na nossa apostila, né, toda a ordem dos processos do tribunal, então a gente vai analisar agora os requisitos de admissibilidade. Né? A tempestividade, o recurso tem que estar, especial e extraordinário tem que ser dentro do prazo adequado de 15 dias, contando os dias úteis. O preparo, né, a comprovação do preparo, né, do recurso especial, do preparo e porte de remessa e retorno, a legitimidade para o recurso, o interesse, a regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo, extintivo do direito a recorrer. Tem que ter sido esgotado todos os recursos nas vias ordinárias, ou seja, foi os impostos, os embargos de declaração, que os recursos sejam interpostos contra a decisão de única ou última instância, é o caso, né? Não visem rediscutir matéria de fato, como a gente já viu anteriormente, o pré-questionamento, ou seja, que esses dispositivos tenham em algum momento sido discutidos dentro do processo, tá? E o procedimento que a gente tem aqui. Tá? Também a gente tem a súmula 126 do STJ, que dispõe o quê? É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional ou infraconstitucional, qualquer deles suficientes por si só para mantê-lo, e a parte vencida não se manifesta em recurso extraordinário. Ou seja, se eu tenho uma causa que eu tenho discutido questões infraconstitucionais de legislação federal e questões constitucionais, os dois estão dando suporte para essa decisão que eu estou recorrendo, e eu recorrer apenas da parte da lei infraconstitucional, só da lei federal, e não ingressar com recurso extraordinário ao mesmo tempo, eu não consigo reformar essa decisão. Por quê? Porque se eu eliminar a questão infraconstitucional da lei federal, ainda permanece o acórdão sustentado pela questão constitucional, que não houve o recurso extraordinário. Então, quando eu tenho esses dois elementos sustentando um acórdão, uma decisão de única ou última instância, tanto do aspecto federal quanto no aspecto constitucional, eu tenho que entrar com recurso especial e com recurso extraordinário. Porque se eu entrar apenas com recurso especial e deixar a questão constitucional mantendo o suporte daquele acórdão, o recurso especial não vai ser admitido. Tá? Então tem que cuidar essa questão no recurso especial, súmula 126 do STJ. Vamos lá para o nosso gabarito. Essa questão ela foi retirada de uma prova da OAB de segunda fase. Tá? Então vejam só, foi aplicada em 11 de janeiro de 2015, o enunciado é muito semelhante ao nosso enunciado, tá? E aí a gente tem o gabarito comentado, trazido pela OAB. Tá? Peça processual cabível, recurso especial para STJ, nos termos do 150, 3A, aquilo que a gente viu anteriormente. Bem como o artigo 541 e seguintes do CPC.
deverá ser interposto por João perante o presidente ou terceiro vice-presidente do TJ do Rio de Janeiro. No nosso caso, tá, é o presidente ou terceiro vice-presidente do TJRS, tá? Que o juiz ADCO vai fazer, né, o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vai fazer o juízo prévio de admissibilidade para depois, preenchidos os requisitos, ele vai subir para o STJ. Tá? Quais são os fundamentos do recurso? Violação dos artigos 2º e 28 do CDC, eis que, se tratando de relação de consumo, artigo 2º do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica é regida pela teoria menor, artigo 28 do CDC, que dispensa a prova da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando a constatação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações. Deve ser enfatizado que tais artigos da legislação federal foram devidamente pré-questionados pelo TJ, no nosso caso, RS. O pedido formulado deve ser no sentido de que o STJ conheça o recurso, é o primeiro pedido, que ele conheça o recurso e dê provimento, esse é o termo utilizado, provimento para sanar a violação dos dispositivos de lei federal e, via reflexa, o que a gente protege no recurso especial? A lei federal e, de via reflexa, isso vai surtir efeitos positivos no nosso processo. Então, que dê provimento para sanar a violação dos dispositivos de lei federal e, consequentemente, reformar o acordo do TJRS, a fim de manter na íntegra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica, autorizando, sim, a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ver o que a OAB trouxe de gabarito, distribuição de pontos, endereçamento da peça de interposição. O endereçamento, um recurso especial, a gente tem um recurso que tem duas peças. Um de endereçamento pro presidente ou terceiro vice-presidente do TJ, do tribunal de quem que vai receber o recurso, vai fazer o juízo de admissibilidade, e as razões recursais que vão ser feitas para o STJ. Identificação correta do recorrente, dos recorridos, pedido de admissão e remessa para o STJ, ou seja, isso aqui faz parte da primeira peça, pedido de intimação do recorrido para querendo apresentar as contrarrazões. Então, as contrarrazões do recurso especial ainda é apresentado em sede de tribunal ACO, né? Antes do recurso esse recurso especial subir para o STJ, o recorrido ele é intimado para apresentar as contrarrazões. Então, não é o STJ que intima o recorrido, e sim o próprio tribunal recorrido, né, que teve o acórdão recorrido, o tribunal adquém que vai fazer essa intimação. Indicação de data, o último dia do prazo, é o que a OAB pede, né? Endereçamento das razões recursais, ou seja, a segunda peça, e aí os pressupostos de admissibilidade. O fundamento legal para o recurso especial, trabalhar um tópico da tempestividade, preparo ou gratuidade de justiça tem que ser trabalhado nesse processo, né? O pré-questionamento, quais os fundamentos do recurso? Violação literal de dispositivo de lei federal, qual lei federal? Artigo 2º do CDC e existência de relação de consumo. Ofensa ao artigo 28 em face da insolvência da sociedade empresária, tá? A desconsideração da personalidade jurídica do CDC é regida pela teoria menor, tá? A demonstração articulada dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido e dos pedidos. Primeiro pedido, tá? Conhecimento do recurso e provimento do recurso para sanar a violação dos dispositivos de lei federal, tá? E, via reflexa, então, reformar o acordo do TJ, no nosso caso do Rio Grande do Sul, para desconsiderar a personalidade jurídica com base no artigo 2º e 28 do CDC. E o fechamento da peça. Vamos analisar, então, agora, uma peça de uma colega, eu peguei aleatoriamente, sempre a gente cuidando para que a gente tenha uma certa cuidado quando a gente tem acesso a algumas peças elaboradas por colegas, para a gente ter realmente uma ética, um respeito pelo trabalho desenvolvido pelo colega. Sempre naquela observação que a gente sempre está em desenvolvimento, aprendendo, nunca a gente tem uma peça pronta, né? Mas vai chegar um momento que a gente tem que finalizar a nossa peça, né? A gente está em eterno melhoramento das nossas peças processuais. Então, mesmo depois de formado, depois de anos de
de advocacia, vocês vão sempre ter algo para melhorar. Então, vamos fazer a análise da peça elaborada pelo colega, César Augusto Schmidt Souza, é o recurso especial. Então, aqui no primeiro momento, a gente já consegue visualizar, pela elaboração do trabalho dele, que aqui a gente tem a peça direcionada ao tribunal ad quem. Aqui a gente tem as razões do recurso especial a partir daqui, desse elemento aqui. A gente tem as razões de recurso, que é dirigido ao tribunal ad quem. Então, aqui a gente tem o tribunal a quo, e aqui as razões de recurso, que vai para o tribunal ad quem. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos, já qualificados nos autos de agravo de instrumento número tal, não sei se precisa esse doc em anexo, em que figura como agravante e a empresa, que figura como agravante a empresa Transportes Medianeira, igualmente qualificada naqueles autos, por seu advogado, que ao final subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Aqui dá para fazer a referência por seu advogado, procuração folha tal, já fazer a referência, que já está a procuração no processo, não precisa juntar agora, né, mas é bom fazer essa referência, né, que ao final subscreve, respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor o presente recurso especial, com fruto, então, no artigo 105, inciso 3A, eu não acredito que seja A e C, apenas A, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1029 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que lhe deu provimento ao precitado recurso de agravo de instrumento. Tá? Assim, requer que seja o presente recurso recebido e, após os procedimentos e formalidades legais, remetidos aos STJ para julgamento. Uma variação, né, é que seja o presente recurso recebido, né, intimado a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, né, e remetido ao Tribunal de Justiça para julgamento. Né, termos em que pede deferimento, local, data, fecha o peça inicial, que é o Tribunal a quo. E aqui, então, a gente tem as razões de recurso especial, né, o recorrente, recorrido, o agravo de instrumento em cima do agravo de instrumento número tal. Né. Preliminarmente, então, se trabalha os preenchimentos que pressupostos de admissibilidade recursal. A tempestividade, a hipótese de cabimento do recurso especial, foi decidido pelo TJ, fronte nega a vigência da legislação federal pátria, desídio jurisprudencial quanto à temática debatida. Sim, o colega trabalha por quê? Porque em outro TJ, provavelmente, um outro tribunal deu a interpretação correta e o TJRS está dando a interpretação equivocada. Vamos ver se o colega trabalha, então, a linha que eu acabei fazendo referência da linha C, que talvez não seria, que é o caso de desídio de jurisprudência. Tá? Tendo uma diferença de jurisprudência de um tribunal ao outro. Tá? Provavelmente tenha, porque o TJ, nesse caso aqui, nessa decisão ali, é bem equivocado. Tá? Mas no gabarito da prova da OAB não mencionou isso. Por quê? Porque no desídio de jurisprudência eu vou ter que apresentar as duas jurisprudências. E como elemento, a questão não traz nenhuma jurisprudência de referência, a OAB não exigiu esse requisito da linha C como preenchido para trabalhar no recurso especial, mas é bem possível, muito inteligente do colega, esse trabalho do desídio jurisprudencial. Então, ele trabalha a questão do preparo das custas, trabalha a questão do pré-questionamento, daí do mérito, trabalha todos os fatos e fundamentos jurídicos de forma junta, né? Faz todo um relato histórico do que aconteceu durante o processo, e aí trabalha a ofensa dispositivo da Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Traz a referência do artigo 28, a questão de não exigir a teoria maior, né? A questão da exigência de desvio finalidade ou confusão patrimonial, o CDC usa a teoria menor, bem trabalhado, o STJ também trabalha essa questão, é possível, em linha de princípio, que em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
Tá? Aqui sempre interessante, pessoal, quando fizer referência a uma jurisprudência, trazer aquela parte final que faz a referência, que é a referência do acórdão, quem julgou, quando julgou. Sempre é importante isso para que a gente possa conferir se essa jurisprudência é realmente uma jurisprudência do STJ, se foi redigida nesses termos. Tá? Assim, deve ser mantida a decisão que é proferida pelo magistrado de primeiro grau, que deferiu. Então, assim deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado, eu tiraria esse que, de primeiro grau, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida, tendo em vista que a decisão do TJ, em sede de agravo, contraria a lei federal, fere a lei federal, ao entendimento, à interpretação da lei federal. Tá? Da divergência jurisprudencial, ela trabalha, o colega trabalha, então, o acórdão proferido do Tribunal de Justiça de São Paulo, e do Mato Grosso do Sul, e ele teria que trazer o do Rio Grande do Sul, o acórdão daquela decisão que diz que tem que ser a teoria maior. Tá? Então, não é trazer duas jurisprudências no mesmo sentido. Ele tem que trazer a jurisprudência de São Paulo ou do Mato Grosso do Sul, ou as duas, e fazer um cotejo em face da jurisprudência do Rio Grande do Sul, que estaria equivocada. Tá? E pedir para que prevaleça o entendimento dado pelo TJ, então, ou de São Paulo, aqui, ou do Mato Grosso do Sul, e não o do Rio Grande do Sul. Tá? Do pedido, conhecido e provido o presente recurso para fim de reformar a decisão prolatada no agravo de instrumento. Requer igualmente a intimação do recorrido para oferecer contra-razões no prazo legal, afastada a multa, a multa de embargos procrastinatórios e o deferimento da juntada de documentos anexos. Eu pediria também aqui, se ele está recorrendo, um recurso especial, é porque no processo anterior houve a fixação de honorários e custas. Então, requerer a inversão da fixação dos ônus, da fixação dos honorários e custas processuais. Então, que seja revertido, que seja fixado em favor, então, do recorrente os honorários. Tá? Então, esse é um outro pedido. Tá? E aqui, o ideal não seria um pedido direto de reformar a decisão prolatada. Tá? Vejam só, pelo nosso gabarito da prova do OAB, o pedido é para provimento do recurso para sanar a violação do dispositivo de lei federal. Esse é o pedido. E reformar o acordo. Aqui, pelo exercício do colega, ele já pede direto a reforma da decisão prolatada. Vejam que o recurso especial, o recurso extraordinário, ele não é para rediscutir mérito, ele não é para rediscutir a questão, e sim para defesa da Constituição e da legislação infraconstitucional, da legislação federal. E via reflexa, isso vai me auxiliar no processo. Então, aqui está mais direto, já pedindo a reforma da decisão. E sim deveria ser para que se fosse sanada, então, a violação dos dispositivos de lei federal e reformar o acórdão do TJRS. Então, essa é a observação que eu faria no trabalho do colega. Tá, pessoal? No mais, espero que essas videoaulas estejam colaborando na compreensão do conteúdo, estejam ajudando vocês. Tá? Fico à disposição para eventuais dúvidas. Agradeço a atenção de vocês. Bons estudos. Até o nosso próximo encontro. Abração.